Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao canal Vitor Couto e hoje nós vamos responder uma pergunta emblemática. Uma pergunta que eu já vi várias pessoas respondendo, mas a grande maioria das pessoas tem um conceito equivocado sobre esta pergunta aqui. Existe pecadinho e pecadão? Ou existe um pecado maior do que o outro? A resposta eu tenho certeza que vai te surpreender. Então fica aí e vem comigo aprender um pouco mais. Bom, galera, nós primeiro temos que observar os textos sagrados, os textos bíblicos. O que a Bíblia diz sobre pecadinho e pecadão? Eu particularmente prefiro não usar a expressão pecadinho, porque quando você fala em pecadinho parece que algo é muito simplório e sem importância. E nós temos que entender que uma desobediência a princípio muito simples no Éden foi suficiente para Deus expulsar Adão e Eva do Éden. Então eu prefiro usar a expressão pecado maior e um pecado menor. Bom, vamos para os textos sagrados para entender e responder esta questão. Primeiro texto que eu quero pegar é o texto mais forte que eu entendo para defender a tese de que sim, existe um pecado que é maior do que o outro. Não, existe uma categorização de pecados que são maiores do que o outro. Exemplo, vamos para o livro de João, capítulo de número 19, e o versículo de número 11. Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Bom, Jesus mesmo disse a Pilatos, em outras traduções, que aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então, o próprio Cristo diz que existe sim um pecado maior ou menor. Observemos também outro texto sagrado. Vamos para o livro do Êxodo, capítulo de número 32, e o versículo de número 30. Olha o que Moisés disse ao povo logo depois de descer do Monte Sinai. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Este pecado, o povo tinha feito um bezerro de ouro e adorado outros deuses. E o próprio Moisés disse que aquilo era um grande pecado. Ora, se existe um grande pecado, é porque existe um pecado menor do que aquele que é grande. Concorda comigo? Se ainda não está convencido, vamos ver outros textos bíblicos, além de tentar definir quais seriam estes pecados mais graves. Lá no livro de 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 16, lá vai dizer que existe pecado para a morte e existe pecado que não é para a morte. Observe também o livro de Provérbios, capítulo 6, e o versículo de número 16. 6 coisas o Senhor odeia, e uma sétima a sua alma detesta. Observe que a expressão odeia e detesta são muito parecidas, mas quando o texto está dizendo que a sétima o Senhor detesta, quer dizer que a sétima é pior do que as outras 6 que lhe antecede. Quais são essas 6 coisas? Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz plano perverso, pés que se preparam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a sétima coisa, e a pior, que Deus detesta, e o que semeia discórdia entre os irmãos. Então, respondendo, sim, existe pecado maior e pecado menor. Melhor não usar a expressão pecadinho e pecadão, porque pode dar a ideia que algo não tem tanta importância, alguns pecados, e outro tem muita importância. Então, melhor usarmos a expressão pecado maior e pecado menor. Quer ver um exemplo agora? Vamos ver quais pecados, biblicamente, são mais graves do que outros. Observe o texto sagrado. A Bíblia vai dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Ora, se esse pecado é o único que, de maneira explícita, o texto sagrado diz que não tem perdão, óbvio que esse pecado, ele é ímpar e ele é mais grave do que qualquer outro pecado. Outro pecado também, que é maior, o pecado consciente, feito a partir de uma consciência. A Bíblia diz que é melhor você não conhecer do que conhecendo não praticar, porque o pecado consciente, isto leva a uma gravidade maior devido ao conhecimento daquele que está pecando. Nós poderíamos colocar aqui outros tipos de pecado, como por exemplo, o pecado do assassinato. O assassinato tira a vida de uma outra pessoa e obviamente que este pecado tem uma gravidade maior do que talvez uma ira desacerbada e depois é controlada. Observe que Apocalipse também vai dizer que algumas pessoas que praticam alguns tipos de pecados não entrarão no reino dos céus. Lá o texto categoriza como feitiçaria, como mentirosos, como adúlteros e entre outros pecados. Respondido? Galera, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. Assim você estará ajudando a divulgar o canal e propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.